Olá para você que está assistindo e ouvindo aqui mais um episódio do Pode Ser Café. Hoje eu estou aqui nesse primeiro episódio que é online e com mais de uma pessoa, nesse novo formato, nessa nova temporada, nessa nova roupagem do Pode Ser Café aqui. Estou com duas pessoas bem legais aqui. O Ettore já está cansado de estar aqui, né, Ettore? Todo mundo já te conhece aqui. E também estou aqui com o Marcos. Dá um oi aí, gente. Ei, gente, tudo bem? Muito Tudo bom estar bom, aqui com pessoal? vocês de novo. E dessa vez com um convidado muito admirável, que é o Marcos Pedendo. Que bom, estou feliz de estar aqui também, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom participar desse tipo de iniciativa. Que bom, valeu demais por ter topado. Bom, antes de começar, eu sempre peço para a galera que está assistindo, ouvindo, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente, tá? E antes de vocês se apresentarem, de fato, eu sempre faço uma pergunta para o nosso convidado. E é uma pergunta bem, eu acho que é muito mais pessoal para cada um dos convidados, então é uma pergunta que foge um pouquinho do roteiro. Então, Marcos, a pergunta para você é: qual marca, se você pudesse escolher qualquer marca do mundo, assim, de qualquer que você ame, que você odeie, etc., você pensa assim, essa marca eu gostaria de ter ajudado a construir. Qual marca que seria essa? Pergunta difícil, viu? Eu nunca parei para pensar muito nisso, para falar a verdade. Eu falo tanto sobre marcas, mas assim, eu não. A gente acaba tendo um olhar meio técnico assim para as coisas e acaba não pensando muito nisso. Assim, em termos de histórias de marcas mais clássicas, assim, eu gosto muito da marca Dove, até pelo desafio que ela teve lá atrás, né, final dos anos 90, um processo de expansão de portfólio, uma forma de buscar uma conexão emocional num momento que isso não era muito comum, e até pela questão da capacidade que ela teve de justamente achar ali uma causa para ela que era super envolvente e tal. Então, assim, é uma coisa que é muito incomum de uma marca desse tamanho fazer esse tipo de coisa, né? Aí eu mesmo me dei uma coisa assim, mas tem outras, assim. Então, por exemplo, eu acho que tem uma marca, assim, também que faz tempo que não aparece, mas ela foi uma das grandes responsáveis por dar uma virada, né? Ou impactar fortemente o mercado com as questões mais emocionais e tal, que é a Benetton, né? Então, a Benetton também trabalhava muito as questões assim, meio polêmicas, né? Com uma questão assim, de causa também. Acho que ela foi, antes da Dove, ela foi a primeira que acabou tendo isso. Então, admiro muito aquele trabalho também dessa época. Eu gosto, assim, eu tenho um monte de críticas à Coca-Cola enquanto empresa, mas eu acho que é um dos trabalhos também mais consistentes, assim, de construção de marca, sabe? Então, acho que isso é muito bem feito. Das mais recentes, o que tem recente, assim, que eu acho que é legal? Tem bastante coisa, tá? Não é que eu tô com dificuldade, porque não tem, não. Tem bastante coisa. Não sei, acho que... Bom, em termos de empresa e capacidade de evolução e tal, o Mercado Livre, assim, tem conseguido ir muito bem. O Nubank é um caso também muito legal, né? Assim, muito bem feito. E aí sempre de uma perspectiva de como que, né, o negócio vai evoluindo de uma forma muito alinhada ao que é a marca e tal. Então, acho que, assim, dos casos recentes, o Nubank é muito legal também. Enfim, acho que já tem um tanto aí de marcas, acho que tá bom. Mas são marcas que eu admiro o processo de construção, tá? Não necessariamente eu utilizo elas, ou, enfim, né, não tenho uma relação pessoal com elas, mas são marcas que eu admiro do ponto de construção que foram feitas, né? Foi feito. Não, perfeito. Legal. O Nubank é um case que a gente fala muito, né, Héctor? E eu e Héctor, a gente bate muito papo sobre o Nubank. Inclusive, a gente deu uma palestra sobre o Nubank, sobre a construção de marca do Nubank. Dove é uma que a gente fala bastante também, legal estarem incluídas nisso aí. Cara, seu momento agora, se apresente. Quem é o Marcos? Conta para mim quem é o Marcos. Me conta um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua vida. Pode começar lá atrás. Tá bom. Não, assim, eu sou uma pessoa que eu tive início, assim, uma paixão adolescente por propaganda, sabe? Então, na época que eu estava naquela ideia de escolher faculdade e tal, a gente estava vivendo um momento muito glamuroso, assim, da propaganda. Então, foi uma coisa que me encantou, assim, né? E era uma área meio criativa, meio inovadora, meio, né, disruptiva, né? Não tinha esse termo na época, mas enfim, né? Então, quebrava paradigmas e tal. Então, naquela coisa meio adolescente, assim, eu me encantei. E aí eu vim fazer publicidade. E aí, quando eu comecei a fazer publicidade, eu comecei a entender
né, um pouco mais, assim, um pouco melhor as relações das empresas com as marcas, né? Porque eu sou de uma família que não tem, assim, ninguém que trabalha no mercado executivo, ninguém que tem empresa e tal, enfim. Então assim, eu entrei na faculdade, assim, totalmente descompromissado, assim, né? Só com aquela ideia de fazer propagandas bonitas e tal. E aí, quando eu comecei a estagiar, eu comecei a estagiar muito cedo, assim. Eu estava, acho que no segundo ano, eu comecei a estagiar em agência de publicidade e eu queria ser redator. Então, eu sempre gostei de escrever, então eu queria ser redator. E aí eu comecei a sentir, né, a dor de ser prestador de serviço de redação, porque voltava tudo rabiscado, texto, né? Na época a gente mandava ainda, né? Então, ainda que a gente já tinha coisa que mandava por e-mail, mas não mandava, muitas vezes, o layout, o texto e tal, e voltava literalmente rabiscado, né? Por cima, assim, e tal. E aquilo me feria, assim, sabe? E aí eu falei, pô, cara, eu sei lá, assim, acho que é meio difícil e tal. Também, propaganda sempre foi difícil, né? O pessoal não pagava, né? O estágio não pagava, ou pagava muito pouco. O profissional, às vezes, não recebia também. Enfim, é um mercado, até hoje, é meio assim. Melhorou algumas coisas, outras bem. Mas eu falei, cara, aí surgiu, assim, até do mural do estágio, sabe? Um estágio no Citibank. Eu falei, cara, eu tô assim, fiquei me mexendo, vou testar. E aí eu entrei, assim, foi uma coisa também que me surpreendeu, porque eu não imaginei que o meu perfil como publicitário fosse entrar no Citibank. E eu fui trabalhar com cartões de crédito. E aí, quando eu entrei na área, a pessoa você trabalha com publicidade, sabe escrever e tal. Cara, trabalha então aqui em cima das malas diretas, né? A gente fazia mala direta, então mandava mala direta para o tal. Eu trabalho aqui com as malas diretas e tal. E aí foi assim quando eu me realizei, porque aí começou a chegar para mim, não é? Os layouts e tal, e aí eu podia rabiscar e colocar minha frase lá em cima, tá? Então enfim, aí eu comecei a me envolver um pouco com essa história do marketing, né? Então eu comecei a entender, na verdade, que a comunicação, ela é um braço, né? Ela é um pedaço, ela é uma etapa que tem que estar alinhada aos objetivos maiores da empresa. Então, né, foi uma consciência que existia alguma coisa maior, né? Que a publicidade não estava lá para ser bonita, encantar e tal, tinha alguma coisa maior. Então eu falei, poxa, eu acho que eu quero trabalhar com marketing. E aí eu acabei entrando, né? Assim, depois que eu me formei, eu trabalhei no Citibank até me formar como estagiário. Eu entrei eu tinha chance de entrar e ficar lá como trainee, mas eu lembro muito da conversa até com o diretor na época. Ela falou: olha, isso aqui é um banco, cara. Se você gosta de marketing, vai trabalhar numa empresa de marketing, né? E tal. E aí eu acabei indo para a Parmalat, que na época era uma grande empresa de bens de consumo e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Parmalat, eu comecei a entender que tinha alguma coisa que estava além das estratégias de marketing, não é? Então, além da estratégia de marketing, tinha uma ideia, um conceito, né? E a gente nem chamava muito de branding, tá? Porque os livros de branding começaram a vir para o Brasil em 2001, né? Então, não tinha muito essa história. Eu fui para a Parmalat em 2004, então era muito recente. Eu conhecia porque eu fui orientador de projeto de TCC, monitor, né? Monitor de projeto de TCC, assim, como ex-aluno que ficou na faculdade e tal. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal, porque, tipo, é estratégia, né? Então, é além do marketing, né? Aquilo que orienta, que organiza as tarefas do marketing. Então, eu comecei a me encantar, assim, um pouco pela área de branding, pelas complexidades que trazia, né? Sei lá, lembro depois eu fiz um trabalho de arquitetura de marcas, assim, meio bem no, né, assim, feito na mão, assim, tá? Eu nem discutia muito isso ainda, tinha pouco livro até na época e tal, mas a gente fez trabalho de arquitetura de marcas e tal, e eu fui me encantando muito pela história do branding, né? Então, aí eu fui seguindo nessa carreira executiva, tive a chance de trabalhar depois, né, né, assim, conforme eu fui crescendo, né, na própria carreira executiva, trabalhar com grandes marcas. A Parmalat era uma grande marca, enfim, mas, né, quando eu comecei a trabalhar de verdade, eu entendi de verdade, ela quebrou, né, foi a época da quebra da Parmalat e tal. Aí eu fui para a Whirlpool, né, e na Whirlpool eu trabalhei muito com desenvolvimento de produto, então eu trabalhava com marketing, mas focado no desenvolvimento de produto, que era uma área mais estratégica, porque olhava o longo prazo, sabe? E aí eu tive, né, uma chance depois de ir para a Unilever, trabalhar numa área global de gestão de marcas, que é, assim, uma grande escola. Você tem sérias críticas ao que a Unilever era na época, porque deve ter evoluído, né? Claro, não conheço mais os pormenores e tal, mas tem uma série de críticas. Então, mas é uma escola, assim, né, das empresas fundadoras das disciplinas de marketing branding. Então, né, assim, tem um histórico, assim, muito legal. Então, eu aprendi muito, assim, especialmente sobre gestão de marca global. Eu era um gestor global de marcas, então, esse entendimento do que é gerenciar uma marca globalmente, isso era na época ainda
isso era, já era 2008, 2009, se não me engano, mas assim, já tá mais recente, né? Mas ainda que já faz uns 15 anos. Mas ainda era a época do controle, né? Então, assim, a gente, como era global, a gente definia as estratégias globais e meio que ficava rodando os países meio com papel meio de polícia, assim, né? Tá seguindo o guia, tá seguindo não sei o quê, o conceito é esse, não é aquele e tal. Então, ainda era uma coisa muito travada, assim. Essa é uma das críticas que eu até tenho. Ainda que em comparação com outras empresas, eles eram até bem liberais, assim, com essas coisas, né? Mas na época era muito travado, tinha que seguir os books, não é? E a gente fazia aqueles brand books de 200 páginas, e cada campanha tinha um book da campanha, e tal, enfim. Então, foi um pouco da época que eu passei ali. E aí, durante, inclusive, na minha época da Unilever, eu já tinha um interesse até mais voltado, assim, para também me desenvolver do ponto de vista acadêmico, né? Então, ao invés de fazer uma pós-graduação, eu acabei indo fazer um mestrado acadêmico na GV, e aí eu tive um contato, assim, muito legal com a parte mais sociológica do branding, né? Então, a parte mais, né, das relações sociais que estão presentes nas marcas e tal. Eu tive um azar que no final virou uma sorte, porque quando eu fui fazer mestrado e tal, a GV estava com um número pequeno de orientadores no marketing. Tinha 2 só orientadores. E aí eu tive uma aula de sociologia do trabalho com a Slade Fontinelli, que foi meu orientador, e aí eu falei, cara, adorei esse negócio, cara. Você não quer trabalhar alguma coisa assim com marcas e tal, essa pegada sociológica para trabalhar com marcas e tal? E ela acabou aceitando, e aí o pessoal, até como tinha pouco orientador lá na época do marketing, falou, não, então deixa ele fazer, ligado à área de sociologia e tal. Então eu acabei fazendo isso, e para mim foi assim uma mudança muito, muito grande assim na minha visão, de eu começar a entender a relação social das marcas e até autores, né, que estão mais ligados a essas conexões mais sociológicas de marcas. Que era uma coisa que eu fiz isso em 2009, assim, tal, terminei o mestrado em 2010. Então era uma coisa que ainda era pouco falado, sabe? Hoje você fala muito de marca cultural, relação cultural de marca, comunidade de marca, tá? Mas 2010, assim, estava no começo. Então, então foi uma coisa que para mim foi muito interessante, assim, muito importante. E eu até depois da Unilever, eu ainda passei pela Bauducco, que também teve uma série de coisas muito legais, porque é uma marca de dono, né? Então, o nome de família, inclusive, eu tratava diretamente com os donos ali e tal. Então, também teve algumas coisas muito legais que temos aprendizado em função disso. Mas eu já vislumbrava um pouco mais esse interesse, na verdade, de desenvolver academicamente mesmo, com processos de marcas distintos, evoluindo um pouco enfim, né, procurando, né, claro, né, juntar aquilo tudo que era feito pelos autores de ponta da época e tentar criar assim, alguma coisa, né, que fosse realmente aplicável e tal. Então aí eu acabei, enfim, né, fui me envolvendo cada vez mais com a parte acadêmica. E aí, em 2011, né, eu comecei a dar aula em 2009, mas em 2011 eu saí de empresa e fiz a transição para começar a trabalhar, especialmente com a parte mais ligada à parte acadêmica, comecei a dar aula, na verdade, depois fiz doutorado e tal. E aí começou a entrar naturalmente as questões de consultoria junto, tá? Então, a gente já tinha planos de trabalhar com consultoria, então não foi uma coisa assim, totalmente por acaso, mas ainda essa época era 2012 e tal, então o Brasil ainda tinha um resquício de crescimento, assim, sabe, de interesse das empresas em continuarem investindo e tal. Então surgiram muitos projetos dentro de aula, tá? Então, nos primeiros clientes foram todos clientes que vieram normalmente de aluno, né? Então, o aluno estava em sala de aula, pô, tem um projeto, pô, você não pode ajudar, tal. E a gente começou justamente a trabalhar com essa história mais, enfim, mais conceitual de marca, que por vezes trabalhava com essa pegada mais de marca, a gente chama de marca cultural, ainda que esse é o nome mais técnico, tá? Mas essa relação mais sociológica de marcas, imbricamento de marca com grupo social, comunidade de marca e tal, antes da gente de fato usar esses termos, sabe? Então a gente teve projetos muito legais nessa área, e isso naturalmente derivou também para uma parte de projetos que depois também começou a ter um nome mais chamado de employer branding, né? Mas que eram as relações sociais da marca dentro da própria empresa, né? Como um elemento que representava aquela empresa e causava ali um amálgama interno da cultura, da visão e tal. Então a gente teve muita, assim, eu, né, e os meus sócios, então a gente acabou tendo muita chance de trabalhar com projetos também com esse perfil, tá? Enfim, então esse foi um pouco da sequência. Depois fui fazer doutorado, né? Então eu fiz doutorado na FEA, da USP, enfim, aí
fui avançando um pouco aí nessas áreas, tá? Depois em 2019 veio o segundo livro, né, que é o Branding. A gente trocou o subtítulo, né, mais recentemente, mas o Branding, Processo de Práticas para a Construção de Valor, que aí é um livro prático, que veio até na verdade, para ocupar uma lacuna, porque no mercado brasileiro, eu até falei, ele vende bem porque, assim, ele não tem concorrência, sabe? Então, no mercado brasileiro, a gente só tinha um livro, né, em português, que mostrava, assim, um passo a passo de construção de marca, que era o livro do Keller com o Marcos Machado, que é um colega professor e tal. Então, só tinha esse livro. Aí eu falei, cara, e o livro é de 2006. Eu falei, cara, vou fazer um livro e tal. Aí eu estava fazendo um projeto de consultoria com o pessoal da editora Saraiva, né, que era do grupo Somos Educação e tal. Então, eu estava fazendo um projeto de consultoria com eles. E o pessoal falou, pô, você não lança um livro aqui com a gente e tal, de branding e tal? Eu falei, não, eu acho que tem espaço, gostaria. A gente fez o planejamento do livro, fez o lançamento do livro, ele tem algumas coisas autorais, mas eu deixo sempre muito claro durante o livro que, assim, o que eu fiz foi juntar uma série de teorias já prontas, né? Então, ele é mais voltado para a administração do planejamento de marcas, né? Pegando muitas coisas de outros autores, do que necessariamente uma coisa, assim, muito autoral, tá? E aí, isso, o livro fez um sucesso razoável para aquilo que é um livro de branding no Brasil, tá? Mas ele se tornou uma referência e continua, assim, né? Mesmo que a gente tenha tido outros lançamentos depois, não teve, assim, nenhum autor que tenha uma pegada, assim, talvez de um olhar um pouco mais aprofundado sobre branding, fazendo um lançamento, de fato, de um livro que conte um pouco uma sequência de branding. Então, ele continua meio único, né? Enfim. E aí, assim, felizmente, aqui, né, no ano passado e tal, né, que depois culminou com o lançamento do livro lá do Marketing Straight, eu tive alguns contatos, assim, fora e tal, e um deles era o professor Valdemar Forch, que é um dos autores do livro do Marketing Straight, e ele falou, poxa, eu tinha muito interesse de lançar no Brasil. Você não me arruma uma editora para lançar? Eu falei, não, arrumo. E aí eu botei ele em contato com a editora, que eu conhecia o pessoal e tal. Ele falou assim, não, cara, mas eu não quero só editora, eu quero que alguém seja o coautor do livro no Brasil, porque, assim, né, eu já tinha lido, assim, então, se você lê o livro, o negócio do livro é humanização. Se eu fizer um livro de um autor alemão com um autor americano e jogar no Brasil com um tradutor, eu falo assim, receita para um insucesso. Então, eu não quero ter mais um livro que vai lá ocupar lá o catálogo lá de uma editora, mas vai vender e tal. Eu queria que tivesse realmente uma pegada mais legal, assim, tivesse alguém que fizesse justamente essa contextualização do livro e que, inclusive, trabalhasse, vamos dizer, na disseminação do conceito, né? E você topa? Eu falei, cara, topo, assim, até brinco, assim, às vezes com algumas pessoas, enfim, tá um papo meio formal, então eu também vou brincar aqui. É um livro que na capa tem o Valdemar Forch, que é uma referência, tá, em marketing, ainda que ele não seja tão conhecido, mas no meio acadêmico ele é uma grande referência, especialmente em marketing industrial e tal. E na capa tem o Philip Kotler. Então, se o livro fosse uma porcaria, eu também teria feito o livro, né? Porque são oportunidades que a gente tem que aproveitar, tá? Mas o livro é muito legal, né? Eu já tinha lido o livro. Então, o livro ele é muito bom, tá? E ele traz, na verdade, uma relação que eu já estava trabalhando dessa forma, um projeto de consultoria e até como forma de pensar. Então, eu tinha um livro, na verdade, que ainda vai sair junto com um sócio meu aqui da consultoria, mas que a gente estava pensando justamente fazer essa questão de né, baseado nessas empresas, né, essa visão empresarial mais envolvida com comunidade, do ponto de vista até meio de responsabilidade mesmo, tá, corporativa e tal. E o Marketing Space tem muito isso. Tá? Então, você pegar assim, ele tem lá um como fazer no final, né? No final não, né? No meio para frente ele é um como fazer, ele tem passo a passo, ele tem ferramenta e tal, mas a parte inicial ali dele é justamente essa crítica, né? Ao exagero que a gente tem em muitas práticas de marketing, que no final das contas ficam muito nocivas, né? Eu uso muito exemplo, fica pejorativo você falar marqueteiro hoje em dia, né? É uma coisa que não é legal. Mas você trabalha com marketing, mas o que você faz? Você convence a pessoa a votar no político? Você enche o saco da gente com spam aqui e tal? O que você faz? Então, assim, e ele tem uma crítica muito forte, né? A esse tipo de prática. E ele também vem numa pegada muito de múltiplo stakeholder, de envolvimento comunitário e tal. Então, é uma coisa que eu também já tinha isso meio que eu estava pensando nisso, né, de uma outra maneira, né, claro, mais ligado até à questão do branding, do que necessariamente o marketing e tal, mas também é muito próximo. Então, eu falei, não, tá tudo alinhado àquilo que eu tenho interesse e tal, enfim, aí acabou que a gente acabou fazendo o livro.
Então, e é essa, acho que numa tentativa de também não ser tão chato e tão longo, é um pouco da história e como que as coisas foram acontecendo, tá? Mas essa é um pouco da... Não sei se... Ótimo, Que história, né? Quanta coisa massa mesmo. Eu adoro muito o livro seu, o de branding, porque exatamente por isso, porque eu encontrei profundidade nele. E você vai trazendo várias teorias, mas você contribui com várias delas, porque você vai falando sobre como você também pensa elas, e elas são muito úteis para aplicação. Então, quando eu dou aula na PUC, no IBMEC, em outras instituições, assim, o seu livro sempre está lá. Ele é muito valioso, e principalmente porque você tem uma visão bem organizada, aprofundada e sistêmica. O que falta aqui no Brasil, que muitas vezes a gente vê alguns livros, boa parte dos livros que falam sobre branding, eles são muito floreados. E trata por uma perspectiva muito assim... beleza, como é que eu coloco isso em prática, né? Então, eu acho que de uma forma sociológica, de uma forma antropológica, isso é bem interessante, né? E aí, pensando na sala de aula, quando que foi o clique que você falou assim, você é professor? Não, gente, olha, eu vou sair dessas empresas. Pelo que você falou assim, teve uma relação com a vida acadêmica, né? Quando você foi começar. Mas quando você falou assim, vou ser prof, foi uma coisa que foi espontânea, foi um convite, o que rolou? Na verdade, assim, minha família não tinha nada a ver com negócio e tal, todos eles são professores, tá? Meu pai é professor, minha tia é professora, minha mãe foi professora, um grande pai da vida dela e tal. Então, eu tenho meio que um pé na sala de aula, assim, sabe? E assim, quando eu saí da faculdade, eu fiquei, que na época parecia um enorme tempo, tá? Eu fiquei 3 meses desempregado, tá? Que foi entre eu terminar o estágio e eu passar no programa de trainee, que era um programa que tem uma seleção longa, né? E eu passar no programa de trainee e começar a trabalhar na Parmalat. Então, assim, fiquei uns 3, 4 meses, assim, e tal. E para mim foi tipo, nossa, não tem o que fazer e tal. Enfim. E aí eu tinha um professor aqui da SPM, o Fernando Garcia, que falou assim, cara, pra você não ficar maluco, vem aqui ser meu monitor de TCC. E eu gostei muito da atividade. Foi uma coisa que até me estimulou, inclusive, a ler livros de branding, porque quando eu fiz faculdade não tinha branding. Então, quando eu me formei em 2001, né? Em 2002 eu comecei a ser monitor. E em 2002 chegaram os primeiros livros do Acker aqui no Brasil. E na biblioteca da SPM tinha e tal, e aí eu comecei a ler justamente isso, porque era novidade, porque era isso aqui e tal. Cara, então, assim, desde esse início eu comecei a gostar do branding, né? E eu gostei dessa tarefa, na verdade, de orientar. Então foi uma coisa muito legal. E aí, quando eu fui pensar em fazer a pós-graduação, ou precisar de uma pós, eu já tinha uma ideia, assim, já de... Cara, eu queria uma coisa mais profunda, sabe? Então, eu sempre tive esse interesse, meio nerd, assim, sabe? Assim, gostava de ler mesmo, assim, de ler o artigo, de ler o livro e tal. Então, enfim, meio que meu jeito, assim, um pouco, sabe? Me identifico também. Então sempre foi isso. Eu sempre gostei da profundidade. Eu sempre gostei da profundidade. Então, nesse livro de branding, a minha preocupação foi não exagerar na profundidade, porque senão fica um livro infinito e que, no final das contas, dificulta, né, para o leitor e tal. Mas então, sempre tive isso e tal. Então, fui fazer mestrado. E aí, quando eu fui fazer mestrado, como eu já tinha também muito contato com a SPM e tal, eu pensei, cara, surgiu uma aula. Você não quer pegar? Eu falei, cara, eu posso tentar e tal. E aí, cara, eu adorei. Então, a verdade foi essa. Eu adorei, achei muito legal. Eu acho, né? Eu até comentei no outro podcast. Eu acho uma atividade menos repetitiva do que as atividades que eu tinha como executivo, né? E o pessoal sempre às vezes fala, pô, meu professor repete a mesma coisa e tal. Em parte, sim. Mas é muito diferente, na verdade, o jeito que você vai trabalhando com as turmas, o jeito que você vai, né, ensinando e tal, né? Então, o estímulo de você conhecer gente nova que te provoca de formas diferentes. Então, eu sempre achei o trabalho de professor mais estimulante do que o trabalho de executivo, que é um trabalho, né? Isso eu aprendi muito com o VP da Unilever, né? Uma vez a gente fez uma viagem longa de avião e ia batendo papo e tal. Eu falei, cara, enfim, aí começou a conversar de trabalho, assim, tal, e tal. Eu falei, eu não sei se eu continuo sendo executivo e tal. Ele falou, não, eu te entendo, porque, veja o termo, a gente usa o termo executivo. Sabe por quê? Porque a gente aqui é pago para executar. Quando a gente quer alguma coisa diferente, mais profunda, a gente faz o quê? Contrata uma consultoria fora para ajudar a gente a fazer isso. E aí foi meio que quando deu essa virada, cara, puta, né? Realmente, né? Na empresa, não importa o patamar, né? Eu tive umas posições razoavelmente
altas e tal. Mas, assim, é isso. Assim, não importa o patamar que tem, você é um executivo. O CEO é um executivo. Né? Então, então, foi quando eu comecei também a me encantar por outro lado. Eu falei, eu quero fazer um mestrado acadêmico. Então, aí comecei a dar aula e foi isso, uma paixão. Prefiro fazer isso daqui do que trabalhar em empresa. E aí, assim, sempre casando um pouco a questão de consultoria, porque eu gosto do desafio do entender o problema, do construir a solução, né, e tal, né? A única diferença é que antes na empresa você fazia isso e executava. Agora eu faço, né, e acabo entregando, né, o pacote lá, enfim, tem alguns desdobramentos que a gente acaba ajudando, mas eu acabo entregando um pouco, né, da solução, dos caminhos e tal, para a empresa executar. Mas enfim, mas aí a aula é isso. Às vezes eu enjoo, porque, né, mas agora eu tenho família, tenho filho e tal, então à noite fica mais difícil, né, de fazer muita atividade e tal. Então eu tentei segurar até um pouco e tal, mas eu começo a sentir falta. Puta, eu quero falar, eu quero ter aula e tal, então eu tô tentando balancear um pouco melhor isso, mas é gosto. E é isso, assim, quando você entra pela primeira vez na sala de aula e você dá uma aula, e eu já fiz isso porque eu tentei trazer até gente que até era executivo como eu, eu quero ver como é que é, eu queria dar aula e tal, e é incrível, assim, né, porque eu já tive até executivos que fizeram a transição também depois. O cara entra, ele dá a primeira aula, ou ele sai extasiado, ele acha maravilhoso, ele acha, cara, ele fala, cara, isso aqui que eu quero, ou ele dá aula e fala assim, eu não gostei. Eu me senti mal, eu não sei, eu não sei o que, e eu fiz isso na época da graduação, né, um bom tempo atrás, eu levava, né, muito executivo, você dá uma aula, pega aqui o material, estuda, mas dá uma aula, tá? Não vai lá contar um case, dá uma aula, tá? Leva aqui o material e tal, estuda e vai lá dar aula. E tinha essa, era claro, assim, era 0 ou 100, sabe? O cara saía e falava, nossa, eu adoro. O cara falava assim, não, realmente, eu achei que eu gostava, mas não é para mim. Então, no meu caso, foi o outro lado. Nossa, eu sinto isso muito também. Às vezes eu vou chamar alguém para dar aula, né? As pessoas ficam assim, executivas. Nossa, mas eu não sei o que falar, mas eu não tenho didática, né? Tem uma preocupação, porque é diferente você estar executando de você falar processualmente o que você está fazendo para a pessoa, né? Mas eu fiquei com uma curiosidade. Você falou que você é papai. Sim. As suas crianças têm quantos anos? Tenho uma filha de 6 e um filho de 4. E como que você explica para as crianças com que você trabalha? Eles me veem como professor. Não a categoria, porque assim, eu fico pensando, branding já é uma categoria que muitas pessoas não entendem. Publicidade ou marketing, às vezes as pessoas associam com jornalismo, né? E como é que a gente explica o que é branding, né? Então você já vai para um caminho mais eles não chegaram ainda nesse nível de curiosidade. Eles sabem que eu dou aula, que eu sou professor, então às vezes querem ir para ver a sala de aula, às vezes tem vídeo, eles deixa eu ver o vídeo de você dando aula e tal. Então, mas eles me veem como professores, essa parte de consultoria e tal, eles não entendem muito bem, então não tive que explicar para eles ainda. Para minha mãe, eu nunca consegui explicar muito o que eu faço. Então... mas é uma dificuldade, né? Porque branding é uma questão difícil de explicar, né? E assim, as pessoas pensam que às vezes é só identidade visual, né? Aliás, a gente tinha antes uma perspectiva de que branding, ali assim, nos anos 80, 90, ou quando chegou aqui no Brasil, nos anos 2000, de que branding era exclusivamente identidade visual. Essa é uma perspectiva do início, né? Como é que foi mudando a sua perspectiva sobre o branding no decorrer da sua carreira? Desde quando você estava ali, no início dos anos 2000, lendo os livros, né, até hoje? Então, para mim, como eu comecei lendo os livros, assim, sei lá, eu comecei lendo o livro do David Acker. O David Acker é um cara que vem da estratégia empresarial, né? Então, se você pegar, como o Kotler é economista, entendeu? Então, assim, na verdade, eles vêm de uma linha de estratégia, na verdade, entendeu? E como, né, toda a minha... do estagiário para frente, não é? Eu comecei a ver, na verdade, essa amplitude estratégica, então eu fui entendendo essa perspectiva estratégica das empresas, eu nunca tive o entendimento que branding era uma questão visual, sabe? Até porque isso, assim, eu nunca fui, assim, tirando quando eu fui estagiário, foi muito com a carreira, eu nunca fui agência, eu nunca fui planner de agência, eu nunca trabalhei com comunicação, eu sempre trabalhei com negócio, né? E como eu peguei empresas de bens de consumo, empresas de bens de consumo tem aquela figura do gerente de produto, que é o gerente de produto, né? Então, hoje até dou risada o pessoal das estrelas. Não, precisa ter um Product Marketing Manager, que é muito importante e tal. Falei, nossa, é tão importante que nos anos 40 a Procter & Gamble achou que era importante e colocou lá no negócio deles, né? Então, as pessoas falam, não, porque é uma novidade. A gente precisa juntar o Product com o Marketing e tal, e é muito importante. Falei, não, é muito importante. Nos anos 40,
A Procter já descobriu que isso era importante. Mas, então, assim, para mim sempre teve essa perspectiva, sabe? De uma separação, inclusive, muito grande entre o que é o branding feito pelas empresas de bem... As empresas de bens de consumo depois evoluíram também, tá? Mas o branding na empresa de bens de consumo sempre teve essa pegada estratégica. Sempre foi uma coisa que é isso, né? Na Unilever é tratada pelo time global. O time local não fazia... Chamava brand building e tal, mas assim, não fazia branding, ele executava branding, tá? Então, assim, ele sempre teve uma perspectiva estratégica para as empresas que eu trabalhei e para os livros que eu li. O que acontece, tá? Isso é uma percepção de mercado, é que vamos dizer, a popularização do termo branding no Brasil, e não só no Brasil, tá? Fora também, foi feito especialmente por agência de design, que se coloca como agência de branding e design, tá? Por que é branding e design? Porque ele faz a marca, não é? Ele faz o logo, ele ajuda a criar um nome, ele desenha identidade visual, então ele faz a marca, ele faz um brand book, né? Então ele faz branding, né? É um branding tático, é uma outra parte do branding. Assim como o arquiteto também faz branding, o publicitário faz branding, todo mundo vai fazer branding no final das contas, tá? Mas ele não faz a estratégia, tá? Mas ele sempre se colocava como branding design porque ele desenhava logo, tá? E aí o que acontece, e aí, assim, é legítimo em partes também, é que assim, quando começou a se aumentar a discussão de branding como elemento estratégico, e aí o pessoal começou a ler, por exemplo, os livros do David Acker, e tinha lá aquele modelo do sistema de identidade de marca e tal, aí o pessoal das agências de design e também das de publicidade falou assim, opa, peraí, então se o negócio tem que ser mais estratégico, e esse aqui é o template para fazer um negócio mais estratégico, então eu faço estratégia de marca, tá? E o que é fazer estratégia de marca para essas empresas? É eu pegar um modelo, muitas vezes deixar o modelo mais bonito, né? Porque o modelo do livro do Acker lá é feio, né? O do meu livro até que é melhorzinho, porque é um pouco mais recente e tal, mas é meio feinho também, não é? Não, vamos deixar bonito, não é? E aí eu vou lá e preencho esse modelo. Como se a marca fosse um processo de briefing e contra-briefing, não é? Eu vou na empresa... estático também, né? Como se aquilo não se continuasse se movimentando, né? Então aí começou uma coisa que, assim, até, assim, né? Cara, me incomoda em partes, mas assim, faz parte. Não tem jeito. Que é isso? Então, aí a agência de design fala assim, não, mas eu faço branding. Não, mas o branding é estratégico. Não, mas eu faço branding estratégico. Não, mas como é que você faz branding estratégico? Ah, não, eu faço pesquisa. Mas como é que você faz pesquisa? Não, os nossos designers vão a campo, né? Vão a campo, observam as gôndolas, as pessoas comprando, e nós conversamos com pessoas, com consumidores, e fazemos um processo criativo de diagnóstico conjugado com papapá. Aí, né, eu que sou mais acadêmico, qual que é o processo que está usando para fazer pesquisa qualitativa? Qual que é a metodologia? Qual a metodologia? Como é que você analisou? Ah, não, isso são coisas que a gente não abre porque é do nosso método. Tá? E é isso, eu mando o cara para o campo para pegar meia dúzia de entrevista lá e tal, mal feito por alguém que não foi treinado para fazer pesquisa, e aí, não, mas eu faço pesquisa, entendeu? E eu falo, mas eu faço estratégia também, porque agora que eu faço a pesquisa, eu faço estratégia. O que é fazer estratégia? Eu pego lá o modelinho, preencho o modelinho, coloco num PowerPoint bonito, não é? Ou num, sei lá, num Keynote, não sei o que tem lá, e aí fica um negócio bonito, e apresento para o cliente, tá? E aí, é um problema que quem trabalha realmente com uma parte mais estratégica tem. Porque, no final das contas, o PowerPoint é igual, né? O PowerPoint é igual, o modelo é igual. Agora, qual que é a diferença, de fato? A diferença é que um tem um conhecimento realmente profundo de pesquisa, com metodologia correta, na forma correta de analisar, eliminando o viés que você tem, se você for numa loja qualquer e perguntar para um cara qualquer, né? E aí você traz isso para dentro da empresa. Aí você discute com a empresa como é que é, né? O que eles entendem, qual que é a visão, a gente fala para os executivos, discute com eles, tal. Aí você faz workshop. Uma vez eu tive um exemplo que é interessante, um dos primeiros projetos que eu fiz, assim, para empresa grande e tal. Aí tá fazendo projeto, tal, com o CEO. Eu falei assim, não, cara, eu gostei, vocês são uns caras legais, tal, a gente vai fechar o projeto, mas eu queria colocar uma cláusula no contrato, que se eu não aprovar o posicionamento, eu não quero pagar uma parte do projeto. Eu quero não pagar a maior parte do projeto e tal. Eu falei, cara, você viu o processo nosso? Não, eu vi. Você tá vendo esse workshop aqui? Não, tô vendo. Você vai participar do workshop? Vou. Então não tem jeito de você não aprovar. Você vai estar aqui, cara. Você vai fazer junto. Você não vai estar lá.
Tá? Agora, por que ele tinha esse medo? E é um medo que depois eu fui entendendo o que acontecia. Os projetos que ele já tinha contado de branding, ele era feito por agências de design, que falam que fazem branding e tal, né? Com um processo que, ainda que tivesse uns floreios, era um processo de briefing e contra-briefing. Então, o que o cara fazia? Ele apresentava o posicionamento como se fosse uma campanha. E a empresa do outro lado vai lá e olha e fala assim, eu até gostei, achei bonito o que você fez, a frase é legal, mas, cara, isso não tem a ver comigo. Eu não me sinto representado. Por que ele não se sente representado? Porque não foi feito com a empresa. Né? O projeto de marca não é feito aqui na consultoria, é feito na empresa, junto com a empresa. Mas ainda muita gente trabalha de outros jeitos. Trabalha como um processo de briefing e contra-briefing. E aí realmente não aprova, tá? A gente pegou já um bom tanto de projeto que parou na apresentação do posicionamento. E o problema não era o posicionamento, o problema é que não representava a empresa. Então, o trabalho de branding é um trabalho criativo. Ele é um trabalho quase de esculpir junto com a empresa o que ela significa. E o impacto que você quer é quando se apresenta para o cara o posicionamento, identidade de marca, que seja, o cara tem que olhar e falar assim, olha, cara, isso aí é o que a gente é. Eu só não sabia falar aí desse jeito, sabe? Mas esse tem que ser o resultado. E o cara tem que participar do processo. Que muita empresa não quer, às vezes, também, entendeu? Tu tem o lado da empresa também. A empresa não entende a diferença, ou a empresa não quer. Porque fala, mas peraí, mas eu vou ter que fazer o quê? Entrevista com a diretoria, workshop, grupo interno. A gente já fez grupo interno de pesquisa com colaborador. Porque eu preciso extrair a visão da empresa, né, o propósito, o envolvimento que as pessoas têm. E isso traz impactos, assim, absurdos para a empresa. Se você vê o resultado acontecendo, ele é um processo poderoso, mas porque ele vem de dentro, né? E aí você concilia com a pesquisa de fora, com o consumidor, com a visão. E a gente fala hoje muito, múltiplos stakeholders, porque para muita empresa o principal stakeholder não é o consumidor final, é um distribuidor. Que se ele não conseguir chegar no distribuidor adequadamente, não chega no consumidor final. É um, sei lá, assim, um parceiro. Acionista. Sabe? Então, enfim, então, assim, para mim sempre teve essa questão no mercado. Então, por que o mercado fala do branding ligado à identidade visual? Porque o termo foi muito captado, tem muito mais agência de design do que consultoria de fato de branding estratégico. Então, o termo acabou sendo captado muito pela turma de design e utilizado dessa forma. A agência de publicidade também, tá? A pessoa de publicidade também faz isso. Né? Agora diminuiu um pouco, até pelo menos assim, dos contatos que eu tenho com a empresa, mas antes era muito comum você entrar numa concorrência e ter lá uma agência de publicidade. E a agência de publicidade chegava e falava assim, não, ó, se você fechar a conta comigo, o trabalho de branding é de graça. Nem te cobro. Olha isso, trabalho de branding de graça, que dor no coração. Isso, por quê? Porque o meu importante é você fechar a mídia comigo. Você tem uma mídia enorme, eu vou pegar lá 15%, pegar um percentual grande da tua mídia como agência. Cara, a pessoa de branding eu faço de graça para você. Olha, o meu planner aqui, né? Meu planner aqui é o cara que vai executar, e o cara já fez para marca tal, para marca tal, para marca tal, mas ele é um planner de comunicação. Nada contra, pelo amor de Deus, são maravilhosos, são ótimos, os amigos são planner de comunicação e tal, mas é outro perfil. Né? Porque assim, quando você tem um problema, você vê qual que é a questão. A empresa, quando você vai trabalhar com branding, ela vai aparecer um monte de problema. Vai aparecer problema de relação societária, quando a empresa tem dono. Vai aparecer problema de produto, ou de experiência de uso de produto. Vai aparecer problema de distribuição. Vai aparecer problema assim, de conjunto de coisas. Tá? Porque é isso, eu estou olhando o todo da empresa. Né? Agora, um cara que trabalha o tempo todo com comunicação, qual é a solução que ele vai dar para o problema quando ele aparece? É comunicação. É o que ele faz. Ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim, nas aulas que eu dou de branding, eu sempre começo falando sobre conceito, mas depois sobre pesquisa. Sobre a importância da gente trabalhar com pesquisa e da gente ter um entendimento de negócio, e que isso é algo que é um modelo de negócio. A gente vai ter uma perspectiva de negócio de trabalhar com branding, né? Inclusive no curso que eu e o Má temos, a gente fala muito sobre isso, de que é isso, não é só você pegar um papel e começar a fazer um briefing e beleza, né? É algo muito mais complexo e algo muito mais logístico. Holístico. E você comenta sobre isso na apresentação do livro do Marketing H2H, né? Só que sobre o marketing, da gente sair dessa perspectiva de um marketing operacional tático, que é muito presente hoje em agência, no corporativo e até em algumas consultorias, e marketing lidar
de fato, com um pensamento de negócio, né? E eu já tinha lido o livro em inglês, então eu achei que foi muito bom, casou assim a sua apresentação, porque para mim sintetiza muito essa pegada de humanização, da gente ter uma visão holística e entender as pessoas, né? As pessoas, e não só falar com quem está na alta gestão e beleza, também é importante, mas não é. E aí, sobre o livro, uma questão que a gente queria saber é, sei lá, lendo Acker, Kotler nos anos 2000, como é que é, de repente, em 2024, Marcos Bedendo ao lado de 3 pessoas de renome aparecendo ali num livro que, para mim, até agora, hoje, em 2024, é o melhor livro que a gente tem em português em 2024, que foi lançado em 2024. Como é que é? Como é que aconteceu? Você contou um pouquinho, mas como é que foi esse processo que se sentiu? E eu fico pensando como é que, sei lá de você em 2020, 2002, como é que você falaria hoje com você de 2024, sabe? Assim, eu nunca imaginei, tá? E nunca nem procurei, na verdade, ser coautor do Kotler, porque, assim, é isso, né? Assim, você tem uma relação de uma pessoa que é uma enorme referência, né? Assim, que é isso. Todo mundo que estudou marketing, desde que o marketing surgiu, estudou com um livro do Kotler. Não teve outro, né? Então, e ele é uma pessoa que veio evoluindo muito, né, a forma de pensar, porque ele veio trazendo coisas novas, ele veio trazendo, enfim, então assim, ele teve isso. Mas foi, assim, é um pouco de você estar, assim, de você ter a capacidade de se envolver e entregar alguma coisa que as pessoas entendam que você pode participar do grupo, sabe? Mas junto também com um pouco de acaso, né? Então, eu comentei assim, eu tinha tido alguns contatos prévios com o Waldemar Furch, que, assim, de novo, ele é razoavelmente desconhecido, né, assim, para a galera de modo geral e tal, mas dentro do marketing ele é um autor bastante conhecido, ele tem livros internacionais já há muito tempo, ele tem uma pegada mais de marketing industrial, e a gente teve contato muito no passado, quando a gente até trabalhou com uma empresa, a gente foi fazer um projeto com uma empresa que era bem industrial, assim, tá bem B2Bzão, assim, super hard e tal. E a gente começou a usar lá algumas coisas que ele tinha criado, a gente trocou mensagem e tal, e o acadêmico ele é muito mais afável, né, para troca e tal. Então você manda, normalmente ele vai responder, tá? Então isso é legal, todo mundo acadêmico. E aí, assim, então a gente já tinha um pouco de contato. Aí teve uma vez que eu dei uma entrevista para uma revista pequena, tá? É uma revista, tipo, revistas específicas de bares e restaurantes, tá? A revista. Eu dei uma entrevista muito longa sobre marketing H2H. E ele recebeu lá. Eu não sei como é que ele recebeu, até hoje ele não me contou dessa história, mas ele acabou recebendo lá a tal da revista. Era uma revista internacional ou nacional? Não, era brasileira, mas teve um conhecido, um amigo dele aqui, que mandou para ele, falou, olha, meu, estão falando do teu livro aqui. E aí mandou para ele essa reportagem que era enorme. Tá? Eu não sei nem por que um cara numa revista de bares, uma reportagem tão grande sobre marketing H2H. Mas o cara fez, e aí chegou lá no Waldemar. E aí o Waldemar olhou e falou assim, cara, eu me lembro de você, a gente trocou mensagem, tal. Pô, que legal, ver a reportagem e tal. Então a gente meio que retomou. Então tinha sido um contato até muito pequeno, assim, no passado, mas, assim teve um entendimento ali que poderia ter uma coisa legal. E aí foi justamente isso. Eu fiquei de abrir uma porta para ele numa editora. E aí, no final das contas, eu falei, cara, você não quer ser coautor? Foi coautor o nome da capa? Porque ele tinha um problema com a tradução. Eu falei, putz, o negócio vai traduzir, cara, aí vai dar trabalho para traduzir, aí vai ter que arrumar um cara para fazer revisão técnica. Aí, puta, cara, você é tão chato. E foi no pior, eu falei assim, o que eu vou fazer para lançar o livro no Brasil? Porque a editora, ela vai jogar isso no catálogo dela e tal. Aí eu falei, cara, você quer ser o coautor? Eu falei, mas é coautor mesmo? Não, é coautor mesmo. Eu falei, mas o Kotler tá sabendo disso? Ele falou, não, o Phil, que ele chama o Kotler de Phil. Não, o Phil é tranquilo, cara. O Phil, eu falei, o Phil responde em 24 horas e ele vai topar. Fica tranquilo. Eu falei, pô, então eu quero. Isso é muito chocante. As 24 horas mais longas da sua vida. Não, mas ele tinha dado super tranquilidade. Falou, não, e tal, fica tranquilo, vai ter, não. E aí o Kotler falou, não, tudo bem, não tem importância, pode adicionar ele como coautor aí para a edição brasileira e tal. E enfim, então assim, é isso, né? Uma realização muito grande. Eu tive até
muito pouco contato, muito mais por e-mail, né, com o Kotler durante a execução do livro, porque no fundo o Valdemar que coordenou. Marco, você teve contato com o Kotler. Mas depois, mas enfim, eu tenho com um pouco mais frequência, então assim, vira e mexe, a gente acaba tendo que conversar sobre alguns assuntos e tal, mas a primeira vez que bate o e-mail dele na tua caixa de e-mail é interessante, porque ele vem assim e fala assim, caramba, cara, é um e-mail do Kotler, e é o Kotler que está escrevendo, né? Porque eu também sempre achei que tivesse uma equipe, né? Até pela idade dele. Então, deve ter uma pessoa. Eu não vou falar com ele, até vou falar com ele, mas assim, um momento ou outro, mas quem vai cuidar disso é a equipe. E não, cara, é ele que faz. Então, toda vez que ele fez, assim, entrevista, né? Que a gente fez entrevista, por exemplo, Valor Econômico, fez o evento da SPM, né, tem tido alguns contatos até para alinhar, estamos alinhando um curso aqui que ele vai, né, assim, que ele vai participar e tal, mas enfim, então assim, é sempre ele pessoalmente que vai lá, conecta lá, que clica lá no botão, que bota a coisa na agenda, sabe? Então, assim, não tem assim, não tem essa, ainda que ele seja essa figura super importante, ele não tem uma vaidade, assim, aparente, sabe? Assim, então tem sido muito legal, assim, nunca imaginei, de verdade, assim, nunca imaginei, não tinha essa pretensão, queria, claro, ter outros livros, penso eventualmente, né, eu pensava em ter até livros lançados fora, a gente até tinha feito uma aproximação para lançar o livro em Portugal, esse livro de Branding em Portugal e tal, mas assim, não com o Kotler, né? Mas, enfim. Que loucura. Não sei se eu expliquei, mas é isso, não tem mais que isso, tá, Heitor? Essa história, não tem mais. Mas é lindo, que é isso que eu queria saber mesmo, é isso que a gente queria saber. Ótimo. Que loucura. Mas é isso, a oportunidade que aparece aí quando, assim, você está preparado, você está preparado, né? Então você conhece o assunto, você sabe fazer uma tradução adequada, você entende os termos, você entende as teorias. Não é totalmente acaso. Tem assim, tem muito do seu esforço, né? Tem. Não, você tem que estar em contato, né? No fundo é isso. E aí os contatos eles vão puxando outros contatos. Então faz parte também, né? Assim, também não quero, não vou dar assim um acaso da sorte e tal. A gente trabalha também para isso, mas eu não esperava, tá? Acho que esse é o ponto. Perfeito. Marcos, tem o título aqui embaixo, cara, e eu queria entrar nessa pauta sobre o branding para pequenas empresas, sabe? Porque a gente comentou muito aqui sobre consultoria, sobre agências de publicidade, sobre concorrência e etc., que acaba sendo um universo muito endinheirado, sabe? E aí eu queria saber, na sua visão, é caro fazer branding? É caro trabalhar branding? Essa é uma das principais perguntas e eu adoro responder ela porque precisa. Não custa nada fazer branding. O custo para fazer branding é zero. Porque branding é uma maneira de você estruturar adequadamente a sua marca, a sua ideia, a sua visão de mercado, o seu propósito, os seus objetivos empresariais. Entendeu? Então, na verdade, custa o tempo do empreendedor. É isso que custa, tá? É claro, se a gente puder ter o apoio de uma pessoa que de fato conheça, tá? Porque também tem muito especialista por aí. Mas uma pessoa que de fato conheça vai ajudar ele, né? Porque ele vai ser provocado com as perguntas certas, ele vai, né? De repente vai ter uma ajuda ali para estruturar melhor etapas da empresa, sabe? Mas não tem um custo, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas como é que eu faço para investir em branding? Mas você não investe em branding. Você investe em publicidade, você investe em, sei lá, em mídia digital, você investe em novos produtos, você não investe em branding, né? Não tem um investimento de branding. O que o pessoal fala de um investimento em branding é campanha institucional, mas não é branding, é campanha institucional, tem uma outra função, é outra coisa. Então não custa nada investir em branding, tá? Porque justamente o branding ele vem para ajudar você a estruturar melhor o teu negócio. A pensar melhor naquilo que você precisa. Inclusive, na verdade, para fazer o branding, o primeiro impacto que tem, acontece em grande empresa também, mas acontece em pequena empresa, é justamente redução de custos. Você evita desperdício. Desperdício em produto que não tem a ver com a tua marca, e você não sabia, porque você não pensou na tua marca. Desperdício com campanha que não tem resultado, porque você começou a entender para onde você tem que seguir, então, obviamente, você acerta mais do tipo de coisa que você tem que fazer. Reduz custo de tempo do empreendedor. Eu uso muito isso, especialmente até empresa menor, às vezes que está crescendo e tal, o cara começa a querer fazer feira e tal, e isso é uma coisa que, não, fazer feira e tal. Aí discute 15 vezes se vai fazer a feira ou não.
Por que ele discute 15 vezes? Porque não tá claro o que ele tem que fazer com a marca dele, com a empresa dele, não é com a marca, com a empresa dele. Então, como não está claro, ele fica voltando no mesmo assunto. Então, marca outra reunião. Então, fala de novo. Então, chama de novo o cara da feira aqui para me dizer quantas pessoas tem lá dentro, tal. Cara, se você tiver claro que a tua marca tem que seguir por um certo caminho, é muito fácil avaliar se você tem que participar ou não tem que participar da feira. Você ter orçamento é outra discussão. Mas, cara, eu quero participar. Eu não consigo, porque eu não tenho grana, porque a margem foi mal, foi ruim, porque o caixa tá fraco e tal. Beleza, mas eu tenho que participar. Tá claro. Então, na verdade, quando você estrutura a marca, que vai estruturar junto a estratégia da empresa, a visão de futuro e tal, você reduz custo, tá? Você não aumenta custo. Então, não existe investimento em marca. O que existe é a organização da marca para depois você poder investir do jeito certo na evolução do teu negócio. Esse é um pouco da perspectiva, tá? Então, não Perfeito. Cara, eu fico pensando que eu super concordo, tá? Acho que faz super sentido isso e realmente é um processo para você começar a ser assertivo. É isso. Só que o que eu penso, muitas vezes o pequeno empreendedor, ou até o médio empreendedor ali, a pessoa que já está faturando com a empresa, ele acaba tendo a visão só para outros locais e não tem isso na mente, não pensa no branding ou na organização da marca em si, e até processos, né, como uma prioridade. Cara, para você que tem a consultoria em si e que trabalha com isso há anos, como que você faz e como que você aconselha as pessoas a fazerem, os profissionais de branding em si, a conseguirem compartilhar isso e mostrar a importância disso pro pequeno empreendedor, pro médio empreendedor, etc. Assim, você tem um aumento natural da consciência dele sobre a importância de marca, muitas vezes do jeito até errado, né? Então, vem muito essa história até meio dos Instagramers, né? Não, porque você vai fazer a marca, você vai ganhar muito dinheiro, porque é o que vende a marca, olha a Coca-Cola vende marca, Fone vende marca, olha eu aqui criei a minha marca, eu sou uma marca, enfim. Então, assim, às vezes vem de jeito muito errado, tá? Mas ele começa de alguma coisa, ser provocado por isso, e aí, né, cabe a quem tem um pouco mais de conhecimento técnico de tentar justamente localizar, né, para ele a forma que isso vai ser feito. Mas a verdade, assim, é que é muito difícil você convencer uma pessoa do valor dessa estruturação de marca se a pessoa não tem isso minimamente, vamos dizer, já pré-provocado por ela mesma na sua cabeça, sabe? Então, a gente teve até alguns momentos. Até hoje eu faço, tá? Assim, de vez em quando consultoria para empresa pequena e tal. Aí eu tenho até uma preocupação muito maior, assim, porque eu sei, né, que na verdade, dentro dos recursos que aquela empresa tem, você faz um projeto grande para uma empresa grande e dá errado, tudo bem, né? Você faz um projeto desse para uma empresa pequena, cara, nossa, se o cara não tiver resultado do teu projeto, sabe, dá dó, na verdade, né? Então, poxa, que coisa e tal. Então eu até olho com bastante cuidado quando a gente faz para empresa menor e tal. Mas ele tem que ter um pouco isso nele, tá? Ele tem que entender, ele tem que, saber que isso é um processo de organização na empresa e tal. É difícil, tá? Então, assim, até no meu caso, o que acontece, eu recebo mais, né? Às vezes vem muito assim, a pessoa fala, não, pô, você consegue fazer um projeto para mim, tal. Então, e aí quando vem, né, para mim, assim, normalmente o cara já, né, ainda mais hoje em dia, o cara já viu um pouco o meu jeito de pensar, a forma de trabalhar e tal. Então, antes eu pegava coisa assim, tipo, eu preciso de um logo. Aí eu falo, não, eu não faço logo, né? Agora vem menos, é mais raro acontecer assim, sabe? Mas é isso, assim, para mim é isso. O cara tem que ter uma provocação que vem de algum lugar, a gente espera que depois ele consiga pegar referências boas, e a partir daí ele começa a amadurecer isso na cabeça deles. As startups em específico já vêm muito com essa ideia de marca, tá? Até porque eles usam aquele monte de template que alguns funcionam, a maioria funciona, né? Mas alguns também são meio furados e tal, mas ele já vem um pouco com essa questão, né? Por exemplo, o Product Market Fit, que é uma coisa que se discute muito em startup, é um processo essencialmente de branding, né? Ou posso chamar de marketing também, tá? Porque, eu falo assim, na verdade, no limite, marketing estratégico e branding discute coisas muito similares, tá? Que é mais difícil de explicar que marketing estratégico em relação a marketing tático e tal, enfim. Então, eu acabei indo para o lado do branding e tal, mas assim, o Kotler chama de marketing estratégico. Ele define marca de um jeito um pouco diferente. Mas, no fundo as tarefas são mais ou menos as mesmas, né? Que essa estruturação da perspectiva do que a empresa é, tanto do lado externo, não é? Que é a sua proposta de valor, né, essencialmente, tanto do lado interno. Mas, assim, eu acho que tem tido uma consciência maior, assim, sei lá,
Pelo menos né, o que chega a mim, assim, né? Mas uma consciência maior, pelo menos uma preocupação maior. Mas tem muita porcaria, né? Assim, infelizmente, o que mais vende, né? Ou o que mais aparece, o que mais impacta é a questão estética da marca, né? Mesmo os meus posts aqui, eu tenho até brincado muito aqui, tem uma pessoa que me ajuda com a rede social e tal, eu vou ter que fazer aquele esquema de, sabe, pessoal de ator de Hollywood, que fala que eles têm um esquema que é one for them, one for me, já viu isso? Que ele faz um blockbuster e um filme mais, né, um filme mais assim, esse e tal, que é, né, então é um para eles, né, um para o público, um para mim, né? Uhum. E eu tô meio nessa com post, porque assim, o que dá, por exemplo, impacto de post é você meter o pau no rebrand da marca, entendeu? Você falar do logo do fulano, é você falar pro propaganda do ciclano, né? Que eu vejo como uma questão puramente assim, estética, tática, né? E tal. Mas é isso que no fundo traz. Então você pega a galera que tá ali forte no Instagram, no TikTok e tal, é tudo isso, né? Tá sempre ligado a esse tipo de coisa. Então, enfim, vem por aí, né? Vem por aí, né? O personal branding, né? Branding pessoal e tal, é cada bobagem, né, que você vê e tal, mas é o que aparece também, né? Ah, isso é minha marca pessoal, branding pessoal. Quem tem um livro de branding pessoal, a editora já me procurou, assim, um monte de editora. Faz um livro de branding pessoal. Eu falei, eu não, cara. Eu não faço livro de branding pessoal, não. Não, mas é fácil. Eu falei, eu sei que é fácil, mas eu não vou fazer. É fácil, ótimo. Eu falei, eu sei, mas eu não vou fazer, porque, assim, normalmente é um monte de bobagem, assim, não tem fundamento, não tem... Enfim, não, e pensando no seu livro, o de branding, né, o de 2019, é isso, ali tem substância, ali não é frase pronta que a gente encontra facilmente nas mídias sociais, né, tem teoria, tem prática ali. Vou pegar carona numa coisa que você falou sobre a parte tática, né, tanto do marketing quanto do branding, muitas vezes serem vistos pela perspectiva do marketing, do branding, que é tático, né? E a gente fala sobre esses hacks que existem na internet. Nossa, você quer ganhar com a sua marca 100 mil reais no primeiro mês, né? Aquelas figuras de gurus que a gente viu. E algo que eu percebo muito, conversando com profissionais de marketing, de branding, nossa, aquela ação ela foi antiética, mas ela deu certo, ela cumpriu com o objetivo. Então foi um bom marketing, um bom branding, que não é a minha perspectiva. Falo assim, não. Para mim, se foi antiética, pode ter cumprido com aquele objetivo mercadológico, né? Ou de marca. Não cumpriu com o objetivo social, não cumpriu com o objetivo ético, não cumpriu com o objetivo pensando historicamente, né? E eu sinto que existe dentro e fora da profissão, dentro das pessoas que atuam com marketing, com branding e fora, essa ideia de que a gente tem que fazer algo de forma tática e que a estratégia fica de lado. Como que você acredita que a gente pode convencer nós, profissionais de marketing, de branding, que discursos, que práticas, que persuasão a gente pode desenvolver para falar assim, seguinte, ó, marketing não é hack de Instagram, branding não é você ter uma paleta bonita de cores. O que você indica pra gente falar? Aquela pergunta bem fácil, né, de ser respondida, né? Exato. Eu tenho que fazer isso todos os dias, né? Todo dia eu acordo de manhã e penso em como fazer isso e tal. Não, justamente é difícil, porque quando você está começando, isso é o que seduz, né? Isso é o que é fácil de perceber, é fácil de entender, enfim. E aí tem uma coisa que até assim, ela é estrutural nas empresas, tá? Que é a visão de curto prazo. Eu estava até discutindo isso com uma empresa de telefonia, não vou falar qual é, mas só tem 3 e todas elas são muito grandes, tá? Então não vou falar qual é porque... Mas até um dos executivos falou assim, pô, eu queria, cara, trabalhar mais desse jeito, tem muito até influenciado pelo livro do Marketing Straight. Eu queria trabalhar mais desse jeito e tal, assim, e como é que a gente faz? Porque a gente está com uma questão aqui do call center, o pessoal quer colocar um sistema de vendas no call center receptivo, e isso, obviamente, vai causar um problema no atendimento, e tal, mas aí tem né, tem o valor lá financeiro que você vai tentar trazer, porque tal, e tal. Eu falei, sabe qual é a verdade? Provavelmente você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o CEO, ele é cobrado em curto prazo. O vice-presidente, ele é cobrado em curto prazo. O diretor, ele é cobrado em curto prazo. Então, sabe o que vai acontecer quando você implementar um sistema desse? Ele vai vender alguma coisa.
E aí, quando ele vender alguma coisa, ele vai dar um resultado imediato. Sabe? Então, o teu chefe vai ganhar bônus. E não só o teu chefe vai ganhar bônus, o atendente que está lá, que era receptivo e ficava lá resolvendo o problema, agora ele pode vender. E quando ele vende, ele ganha comissão. Então, todo mundo vai ganhar no curto prazo. Então, não tem jeito. Eu falei, isso daí é um processo que as empresas e o mercado financeiro e tal criou para si próprio. Tá? Então, essa é a lógica. É a lógica da empresa grande por essa perspectiva mais do mercado financeiro, do resultado trimestral, do bônus, né, do bônus semestral, do percentual que você ganha sobre a venda. Tá? Então, é inerente a esse processo de incentivo que foi feito com base nisso e com base em curto prazo. Tá? E para a empresa pequena, é complicado também. Porque nesse caso, eu não tenho um investidor que me cobra o trimestre, mas eu tenho a conta do banco para pagar. Eu tenho um fornecedor, eu tenho um funcionário, então eu tenho que pensar no curto prazo. Então, e ainda para a empresa pequena, tem o seguinte, porque ainda lá nessa empresa de telefonia, eu falei, o que vai acontecer é o seguinte, obviamente essa bomba vai estourar, porque você vai começar a ter problema de reclamação, você vai começar a ter problema na Anatel, lá, porque o cara vai reclamar que eu estou tentando resolver um problema que está tentando me vender um outro serviço, você vai ter problema em todo lugar, mas vai demorar para estourar. Vai demorar, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, até um pouco mais, talvez seja o caso. E aí ninguém mais está na tua posição, tá? O cara já trocou, né? Então, ele tem essa visão curto-prazista em que o benefício tem que estar lá. Então, se eu faço o REC e eu alimento, eu faço um negócio tal, eu sou bonificado no curto prazo. E o problema vem no longo prazo. Mas no longo prazo eu não estou lá. E para a empresa pequena... para a empresa pequena, ela tem que trabalhar o curto prazo. Ela precisa, porque justamente ela vive de caixa. Então, ela precisa trabalhar o curto prazo. E ela tem uma outra perspectiva de mercado. Ela fala assim, cara, se estourar, não tem importância. Porque eu tenho muita gente nova para captar ainda. Entendeu? Então, a empresa de telefonia tem 3 e todo mundo já foi cliente das 3, provavelmente, já, até hoje. Né? Você rodou de uma para outra e tal. Então, assim, ela sabe até que ela tem um volume limitado de pessoas para atender. Então, ela sabe que ela vai ter um problema no longo prazo, né? Ou no médio prazo até. Mas aí o executivo fala assim, não vai ser problema meu. Aí eu já fui promovido, já estou em outra área, o outro cara que trate. A empresa pequena, ela fala assim, eu atendo 20 mil pessoas, cara. Tem 200 milhões de brasileiros. Ah, se o cara ficar bravo comigo, tudo bem, ó, vamos outro depois, sabe? Então, assim, você acaba tendo um pouco essa visão de curto prazo, que ela tem algumas justificativas, preciso manter meu negócio, tá? Elas estão lá, outras nem tanto, né? Agora, o que eu tento me apegar é muito a questão da ética, né? Então, é ético. Eu tenho usado muito aquele exemplo, não sei se vocês viram, um outdoor que foi feito que fala assim, Dudu, eu sei que você está me treinando com o Beto, e não adianta negar as fotos provam tudo, e tal. Então, QR Code, cara. Aí você clica no QR Code para ver a foto do Beto com o Dudu, não é? E aí, o que você tem ali? Um anúncio de uma empresa de telefonia celular, inclusive. Tá? Certo? E eu penso muito nisso, porque quando eu vi esse anúncio, eu falei assim, pô, mas eu ia ficar com ódio, eu não ia achar legal, eu ia ficar com raiva da empresa. Exato, mas sabe o que acontece? O cara que trabalha com o topo do funil bateu meta e ganhou bônus. Porque eu trabalho com o topo do funil. Ah, eu botei lá, o cara entrou, o cara botou lá, liberou o dado dele, agora eu consigo acessar ele por WhatsApp, por SMS, por e-mail, tal. Agora o outro cara que vai cuidar da conversão, sabe? Então isso é uma coisa desumanizadora também. Eu quebro as tarefas de etapa em etapa e eu faço a minha tarefa. Cara, a minha tarefa era botar um monte de gente no topo do funil. Eu fiz isso. Então eu sou bem sucedido. Dá meu bônus, tá? Então você acaba pegando pela questão da ética. O cara clicou lá para comprar um pacote de dados celular? Não. Ele clicou lá para ver a foto do Dudu coberto, cara. Então, não é ético, sabe? Então, são coisas que eu tento pegar um pouco por esse lado. Porque tem, né, um discurso, assim, aparentemente também, né, tá, assim, na minha percepção, tem um discurso ético que tem melhorado um pouco, né? Tem preocupado mais as pessoas. E aí eu sei, de fato, tem preocupado muito as escolas, né, as faculdades e tal. Então, até uma das razões do porquê a gente tem tido um sucesso interessante com o livro do Marketing Situation é porque as escolas querem, né, as faculdades de comunicação, de administração querem. Porque fala, cara, porque eu preciso aqui dentro falar para o cara que quando ele sair daqui, ele tem que usar o que ele aprender aqui de forma ética, responsável,
e tal, né? E a gente tá tendo vários exemplos. O exemplo aqui das bets do jogo do Tigrinho, então, é um grande exemplo disso. Não é? Assim, é uma coisa... É ilegal? Não é. É ético? É claro que não é ético. Mas a ética, né, como os filósofos dizem, a ética é de cada um. Né? E todo mundo, o brasileiro em especial, adora um caso de sucesso com pouco trabalho. Né? Então, aqui o nosso self-made man é prêmio e muitos likes. Isso, é isso daí. Então, o nosso envolvimento com o influenciador tá baseado nisso, né? Nossa, a pessoa fez uma live de 20 minutos e ganhou 15 milhões de reais. É isso que eu quero. Eu não quero montar uma empresa que fature 15 milhões de reais por ano. Eu quero fazer uma live e faturar 15 milhões de reais. E o produto é bom? Não importa. Importa que eu fiz. Então a gente também tem que, né? Justamente é um trabalho de base, assim, né? É um trabalho de ética, é um trabalho de visão de mundo, né? Porque realmente o sistema, né? O sistema acaba levando você para essa perspectiva mais de curto prazo, ou para as questões dos objetivos empresariais de grande porte, ou em função da demanda, necessidade do cara bater a meta do mês, ter o caixa para poder seguir com o negócio dele, tá? E você falou, né, desse caso do QR Code. Eu fui ver aqui, eu não conhecia, eu vi que Matheus conhecia. Eu fiquei pensando na palavra confiança, que aparece também no livro do Kotler, né, das outras autorias, e que você também menciona, de como a gente é importante hoje estabelecer essa relação de confiança com os públicos, porque não é uma relação meramente comercial há muito tempo, a gente já sabe. Hoje, quais marcas você consegue perceber que conseguem estabelecer essa relação de confiança? E aí, pensando nessa confiança que também é embasada pela ética, pelo respeito às diferenças. Isso. Mas você sabe quem faz isso? E até por isso que o Valdemar, em específico, tem essa visão muito forte? Empresa B2B. Porque naturalmente as relações são mais de longo prazo, de fornecimentos constantes, de reputação, sabe? Então, empresa B2B tem isso mais presente nela, tá? Porque é isso, eu não estou aqui fazendo eu não consigo fazer um hack no mercado B2B. Uma porque eu tenho um comprador do outro lado que tende, nem sempre mas tende a ser mais técnico, então ele é capaz de avaliar esse tipo de coisa. E a outra é porque eu faço o negócio com o cara para vender sempre, né? Então, o sucesso de uma empresa de autopeça, de uma consultoria, de uma agência de publicidade, sei lá, de uma empresa transportadora, tá? É justamente você ter clientes que estão lá continuamente com você. Esse é o sucesso deles. Então, eles são mais sensíveis, justamente a essa visão mais de longo prazo, né? Porque precisa, né? Então, assim, grandes exemplos desse tipo de relação vêm justamente de empresas de longo prazo. Das empresas mais recentes, você tem uma preocupação maior disso nas empresas de plataforma, né? Plataforma tipo Uber, não é? Então, eu tenho um lado da plataforma e outro lado, e eu conecto 2 pontos, tá? Justamente porque ele precisa gerenciar, isso é muito... Toda empresa precisa gerenciar um ecossistema, tá? Mas no caso dele está muito claro que ele tem que gerenciar um ecossistema, né? E aí, justamente por essa perspectiva, assim, não, cara, eu tenho que ser bom pro cara que tá lá alugando o carro e pro cara que quer andar de carro, né? Eu tenho que ser bom pro, né, o marketplace lá da Amazon, eu tenho que ser bom pro cara que vende produto lá no meu como fornecedor, como eu tenho que ser bom pro cara que tá comprando produto. Tá? Então, essas empresas elas costumam ter essa percepção, essa visão de longo prazo, ou uma visão mais comunitária, um pouco mais bem desenvolvida. E outras empresas que têm também, já são empresas de médio porte, mas que ainda têm, por exemplo, família ou dono na gestão. Porque ele não é CEO contratado que vai ser mandado embora daqui a 2 anos, entendeu? Então, esse cara tem preocupação com longo prazo e já tem um negócio mais estável, mais estruturado, em que ele já entendeu o poder da recorrência, tá? Então, você vê, essas empresas de faixa média, assim, elas também acabam tendo um pouco isso. Então, assim, acho que eu não tenho marcas específicas, até porque aí você tem que entrar um pouco por dentro para entender e tal, mas, assim, essas macrovisões, assim, entregam para a gente quem são o tipo de empresa que tem, às vezes, uma aderência um pouco maior a esse tipo de relacionamento de longo prazo e tal. Tá? Não, achei ótimo, porque não eram questões que eu tinha pensado, assim, nem B2B, porque normalmente a gente pensa B2B numa coisa mais engessada, né?
Eu achei fantástico isso, porque é isso, a humanização, ela pode estar... A gente sempre está falando sobre pessoas no final, né? Isso. Sempre. E algo que eu fico pensando também sobre esse momento de humanização, que como a gente também tem discutido a gente está falando muito sobre inteligência artificial generativa, a gente está falando muito sobre inteligência artificial generativa no marketing, por um viés bem tecnicista, né? Nossa, olha, né, vai agilizar seus processos, vai conseguir criar... Como você acha que a gente pode utilizar as inteligências artificiais generativas de forma humanizada, de forma a contribuir com a humanização e não por uma perspectiva de vamos fazer tudo rápido para sobrar mais tempo para a gente fazer mais coisa rápido, sabe? De não ser aquela coisa viciosa. Não, então, as inteligências artificiais, assim, elas dão a possibilidade de você justamente humanizar e individualizar coisas que não eram massivamente individualizáveis, tá? Acho que essa é a grande questão. E a gente também tem um ponto, tá? Assim, a gente sempre acha, eu estava falando isso para a turma lá da telefonia, a gente sempre acha que a pessoa quer falar com o ser humano, tá? Ah, não, mas quando eu ligo lá para o atendimento, eu quero falar com o ser humano. Eu não quero falar com o ser humano, eu quero resolver um problema. Eu só prefiro falar com o ser humano porque o teu sistema de resolver o problema automaticamente, ele é ineficiente. É por isso que eu quero falar com o ser humano, tá? Então, no fundo, cara, a gente quer fazer relação humana uma coisa legal, né? É isso, eu quero conversar aqui com vocês, eu quero, sei lá, ir almoçar com a minha família, eu quero tomar cerveja com os amigos, é isso que eu quero como relação humana. Eu não quero uma relação humana com a empresa de telefonia ou a empresa de refrigerante, sabe? Então, essa é um pouco da questão. Então, quando as empresas falam, mas quando você coloca digitalização, então você desumaniza. Não, já é desumanizado, tá? Então, não tem problema. Agora, a inteligência artificial e os processos até de captação de dados, de utilização de dados, eles conseguem, na verdade, fazer processos que humanizam individualmente coisas que não eram possíveis de serem humanizadas individualmente, tá? E aí, o Kotter tem uma coisa, meio que assim, negócios de empresa pequena, de cidade pequena, então, nos anos 60 eu já era adulto e tal, e assim, eu vivia aqui em cidades pequenas dos Estados Unidos. As cidades pequenas dos Estados Unidos, todo mundo está preocupado em ser agradável, em viver em comunidade, né, em respeitar as pessoas, em criar uma reputação, tá? Porque o meu mercado é super limitado. Então, se eu não for legal, eu tô fora da comunidade. Os caras me cortam, tá? Então, negócios pequenos, eles são humanizados na sua essência. Você vai numa padaria, num restaurante pequeno, num cabeleireiro, ele é humanizado, tá? Agora, ele pode ser humanizado, porque como ele atende gente, muito pouca gente, ele tem a humanização do ponto de vista realmente do ser humano, né? Eu tenho usado muito exemplo do cabeleireiro, né? Você vai no cabeleireiro uma vez, você explica pro cara como é que você quer que o cabelo seja cortado, aí a segunda vez ele pode errar um pouquinho e tal, porque é a primeira vez, a segunda vez você vai e explica para ele, já começa a acertar um pouco melhor, na terceira ou quarta vez você não precisa falar mais nada, você tá lá, ele corta o cabelo, de um jeito individualizado, né? Por quê? Porque ele captou informação, certo? E usou a informação para poder executar um trabalho individualizado de excelência, né? Então, o que acontece hoje com empresas massivas? Telefonia. Cara, eu quero ligar lá, eu quero ter um problema para resolver com a telefonia. Ela consegue identificar e entender quando que é o melhor momento para eu falar com eles, qual que é a melhor forma que eu prefiro tratar isso, qual que é o tipo de solução que eu costumo dar para o problema, tá? Eles conseguem identificar isso. Por que eles não conseguem acessar, então, essa forma individualizada? Porque falta dado e a utilização desse dado pelo pessoal de atendimento, né? Então, a inteligência artificial, ela consegue suprir justamente essa perspectiva que o cabeleireiro faz tão naturalmente, como faz o cara do restaurante, como faz... Então, essa é um pouco da questão, tá? Então, eu tenho usado depois o contra-exemplo é o da aviação, né? A aviação trata a gente não como humanos, né? Eles tratam a gente mais ou menos como gado, né? Porque assim, ó, vai para cá, agora vai para lá, agora forma fila, agora só a turma do A, agora a turma do B, agora pode sair, mas só do fileira 1 até 5, né? Enfim, horrível. Ninguém gosta de voar de avião, né? Agora, o que pode ser feito, né? Se você tivesse essa capacidade que tem o cabeleireiro, né? Cara, eu posso pegar lá e entender a sua necessidade de viagem e colocar você num lugar mais interessante do avião, um lugar que você prefira.
em momentos que você tem uma viagem mais longa, que tem lá serviço de bordo e tal, cara, eu posso fazer uma refeição específica para você, ou pelo menos ter um volume muito maior de opções para você escolher alguma coisa que seja agradável para você comer, e não aquela coisa horrorosa que ele serve de vez em quando, né? Eu posso ir lá e falar, olha, você, né, o atendente lá, o aeromoço e tal, né, enfim, o comissário de bordo, ele pode chegar lá para ele e falar assim, ô Marcos, tudo bem? Cara, você toma Coca-Cola zero, não é isso? Sim. Você quer que eu te sirva uma? Claro, por favor, e tal. Por quê? Porque ele tem lá a informação. Ele consegue fazer isso. Ô Marcos, um comentário sobre então, isso. Cara, né? Cara, desculpa até te interromper, mas é porque aconteceu esses dias para trás, eu estava viajando e era uma viagem de trabalho, então eu já tava, já tô cansado, tô aí, etc e tal. E aí eu recebi um upgrade, eu fui lá conversar, o cara falou assim, você recebeu um upgrade aqui, você pode sentar aqui na frente. E aí, beleza, senta lá. E aí eu sempre, quando eu viajo de avião, eu coloco meu fone e vou tranquilo, só isso. Aí o cara ficou um tempo assim, Matheus. Aí eu disse, Matheus, tá me chamando pelo nome? Como você está me chamando pelo nome? Você sabe meu nome aqui? Aí tá assim, o que você deseja comer? Aí eu, não é só as opções que tem, não? Como assim tem mais coisa? Porque foi a primeira vez, de fato. E, cara, eu fiquei encantado por uma coisa que outras pessoas, só de pagarem um pouco mais caro, já possuem. Então, se de fato a utilização desses dados que as companhias aéreas já possuem fosse feita de uma maneira em grande escala, você poderia mudar a forma de viajar, o desejo de viajar das pessoas mesmo. É isso mesmo. Então essa na verdade, vai ser o uso da inteligência artificial, mais essa parte assim, de humanização do atendimento, a parte de marketing, né, customer experience e tal. E é isso, tem algumas companhias aéreas que já, depende do teu relacionamento com eles já conseguem trabalhar um tanto de informação. Eu acho que até meio piloto, tá? Eu já também já passei por isso uma vez, mas depois eu não passei mais, como é uma companhia aérea. Então, eu acho que é meio piloto ainda, eles estão meio que pilotando, acho que deve ser só alguns. Então, porque o cara vem tipo com um tabletzinho, né? E aí ele tem lá nos lugares, ele sabe quem são as pessoas e tal. Então, isso é possível, tá? Isso é possível. Como é possível também, aí uma outra coisa que eu tenho usado, que é a segunda etapa do porquê que é legal no cabeleireiro. Porque você vai lá, você conhece o cara, você bate papo com ele, né? O teu barbeiro, o cabeleireiro. Aí tem lá a pessoa lá, isso até é um atributo um pouco mais feminino em muitos casos, né? Mas você tá lá, você conhece a outra pessoa que tá lá e tá fazendo a unha, porque, né, o homem vai lá, corta o cabelo em meia hora e vai embora, normalmente, né? Enfim, a mulher fica 3, 4 horas lá, não é? Então, conhece lá a pessoa do salão que faz aquilo outro, aí conhece outra cliente, tal. E, cara, aquilo lá vira uma festa, não é? Ele vira lá um encontro social. Por quê? Porque todo mundo ali voluntariou algum tipo de informação. Então, as pessoas se conhecem, né? E aí eu vou lá e sou simpático uns com os outros, porque faz parte do relacionamento humano. O pessoal de aviação, eles podem começar a usar esse tipo de coisa, juntando pessoas com afinidade próximas umas das outras, não é? E eu até sempre brinco, se você não quiser conversar, tem a ala dos que não querem conversar, tá? Mas, por exemplo, esse papo que a gente está tendo aqui, ele podia acontecer de forma espontânea no avião. Nossa, trabalha com brand, eu também, você pode isso aqui, eu também, tal. Pô, e a gente vai lá e faz um papo super bacana e conhece gente legal, tal. E às vezes é isso, né? A companhia aérea, né? Se a gente voluntariar esse tipo de informação para eles podem justamente criar sistemas como esses, tá? Vai ser bastante possível com o uso de inteligência artificial e a capacidade que eles têm de extrair dados e manipular esses dados para poder, enfim, fazer o que eu quiser depois. Tá? Então, cara, massa demais. Recentemente não, tem um tempo, deve ter um ano, eu vi um exemplo de uma loja que ela tinha 2 tipos de cestinho, não sei se vocês chegaram a ver isso, tinha 2 cestas, uma azul e uma vermelha. Então, assim, a vermelha, quero ser atendido, a azul, eu quero fazer compra sozinho. Era basicamente isso. E, cara, isso deixa a pessoa tão mais à vontade, eu tenho certeza que aumentou a quantidade de vendas da loja, porque tem gente que deixa de entrar na loja porque ela não quer ser atendida. E tem gente que fica procurando atendente para ser atendido, mas esse atendente às vezes está seguindo outra pessoa que não quer ser atendida. Então, aquilo ali a pessoa não precisa... Na verdade, ela está coletando uma informação naquele momento ali, mas ela não precisou daquela informação prévia para poder conseguir dar um bom atendimento. Então, eu achei um caso bem legal. Eu nem lembro de qual marca que é, mas achei bem legal. É uma forma de humanizar sem precisar usar tecnologia, né? Então, é isso. Sim, exatamente. Cara, chegando aqui já no finalzinho do nosso papo, falando um pouquinho de futuro, eu sempre faço algumas perguntinhas voltadas para o futuro. Cara, como que você imagina o futuro do branding? Tipo, daqui, sei lá, 10 anos, como que você imagina que
que vai estar mais disseminado? Você acha que as pessoas vão estar mais preocupadas com isso? A gente vai estar olhando muito mais para dentro da empresa antes de querer divulgar ela para o mundo inteiro e vender 1 milhão, vender os 15 milhões em 15 minutos ali. E também, cara, para você, como que vai ser o Marcos? Como você imagina o Marcos daqui 5, 10 anos? Eu acho que os processos de gestão têm ficado mais acessíveis, né, para as pessoas e enfim, então o branding, o marketing, então, eles são formas de você aplicar certas ferramentas que facilitam os seus processos de gestão. Então, assim, a gente espera, né? Não é uma expectativa, não uma visão de uma tendência e tal, mas a gente espera justamente que as coisas se solidifiquem um pouco dentro daquilo que são as práticas boas e as práticas corretas, né? Do ponto de vista até mais, assim, do processo de fazer marca e tal. Então, assim, quando você tem coisas que acabam tendo uma certa explosão, ou, né, tal... Então, eu tenho um amigo que trabalha muito no design thinking e tal. E teve a fase do design thinking, tudo design thinking e tal. Ele falou, cara, eu só torço para espuma uma hora embora, entendeu? E aí fica aquilo que realmente é sólido, né? Então, essa é um pouco da minha expectativa, que a espuma vai embora e que fica aquilo que é sólido. Outra coisa que eu espero, e aí, enfim, eu tenho menos esperança, mas eu também torço e tento fazer a minha parte, é que as pessoas passem a ter um pouco mais senso crítico, né? Que elas possam olhar isso, que elas estão hoje sendo impactadas por um monte de coisa, por um monte de tal, então que elas possam olhar essas coisas e falar assim, não, cara, isso aqui não é sério. Essa pessoa não é séria. Essa forma de explicar não é essa. Esse negócio não tal. E hoje a gente vê, na verdade, eu vejo até com uma descrença enorme, porque assim, que as pessoas parecem que não têm. Elas perderam com o passar do tempo. Ou não sei se nunca tiveram. Hoje a gente vê mais e tal. Mas que a gente vê isso, né? É o jogo do Tigrinho, é a Beth, as influenciadoras. Não tem influenciador que é bom também, né? Longe de falar que todo mundo é ruim. Mas influenciadores que só falam bobagem e conseguem ter um volume incrível, não só de seguidores, mas de negócios, né? E vai lá e paga lá. Eu estava até discutindo isso com o pessoal de diretoria de faculdade hoje. O cara, a gente tem uma dificuldade enorme de fechar um curso de duração mais longa que cobre, por exemplo, 20 mil reais da pessoa, e o cara gasta 20 mil reais numa imersão com um cara que não tem nenhuma formação. Eu até brinco, e no passado a gente antes precisava mentir, né? O cara precisava mentir, né? E a gente tem exemplos disso, assim, e tal. Não vou, obviamente, citar quem são. Mas, assim, tinha exemplos disso, né? Então, o cara que falava que não, eu estava no MIT, na minha sala do MIT, eu olhava para aquele negócio, e na verdade ele tinha ido fazer um curso lá, entendeu? E ele falava como se a sala fosse dele enquanto professor e tal. Então, assim, tem os caras que mentia mesmo no currículo, não é? A gente até teve aquele caso do ministro da Educação lá, né, que mentiu lá, se tinha doutorado, mas não tinha doutorado e tal. Então, mas a pessoa mentia que tinha doutorado, né? Hoje o cara não precisa nem mentir mais. O cara se orgulha e ele consegue conquistar a gente com a baixa formação que ele tem. Então, enfim, essa é outra coisa que eu... Porque, assim, se isso mudar, todo o resto muda, entendeu? Se isso melhorar, se isso melhorar, todo o resto muda, né? Porque a origem do problema é essa. Enfim, então, minha visão disso, eu acho que é muito daquilo que você falou, que as pessoas querem algo fácil e algo rápido. Então, pô, eu não quero estudar 4 anos para eu aprender aquilo, sendo que o fulano de tal conseguiu sem estudo. Ele tem muito dinheiro e várias empresas sem estudo, então para que eu vou estudar 4 anos para isso? Sabe? Eu acho que eu consigo juntar essas duas coisas, sabe? O Marcos? E o Marcos, 5, 10 anos? Eu não sei, assim, eu gosto do que eu faço. Eu tenho, assim, um negócio pequeno, mas razoavelmente estável. Meu interesse, assim, é poder continuar fazendo o que eu faço, talvez com um impacto um pouco maior, sabe? Então, da gente realmente poder falar de coisas boas, com profundidade, com coisas que ajudem as empresas a prosperarem, né, que ajudem os profissionais a serem profissionais melhores. Então, eu tenho muito eu gosto muito dessa perspectiva de educação, então eu queria fazer mais disso, né? Eu gosto muito de consultoria também e queria fazer mais disso, sabe? Então, eu acho que tem, assim, a gente já tem isso, tem mais livros para saírem, né? Então, a gente tem ideias de fazerem outros livros, da gente, né,
de trazer outros autores, inclusive bastante renomados, tal, junto, então tem planos nesse sentido e tal, então, porque isso ajuda, né, isso ajuda é uma coisa estranha, né, não sei por que ajuda, mas a gente acha que ajuda, porque, assim, o impacto é tão pequeno no livro, né? Ele vem tão pouco, né, o livro que é best-seller vende muito pouco, né, então, mas enfim, mas tem também, porque eu acho que é uma forma também de você continuar disponibilizando informação boa, né, relevante, enfim, correta para as pessoas. Então, assim, acho que é isso. Eu gostaria de fazer um pouco mais daquilo que eu já faço, né? Ou talvez, enfim, é isso, tem um impacto, né, um pouco maior do que eu tenho tido no passado. Mas o resto, é isso. Estou satisfeito com o que eu conquistei até hoje. Perfeito, cara. Não, que ótimo, que ótimo. Feliz demais de saber disso. Cara, muito obrigado por ter topado participar. A gente tem um último momento, que é pergunta, que é basicamente uma dica café. A gente chama de dica café, que é uma dica que você dá para a galera que assistiu esse episódio, que acompanhou esse episódio aqui, e que quer sair daqui e aprender um pouquinho mais. Aí, então pode ser um livro, um filme, uma série. Tem gente que fala assim, não faz nada, vai descansar, porque quando você descansa a mente, você consegue relaxar e fazer as coisas melhor. Então, enfim, o que você daria de dica para a galera sair daqui e aprender um pouquinho mais sobre o que a gente conversou aqui? Cara, eu não tenho uma dica assim, acho que específica de um livro específico, mas assim, é legal. Tem até alguns vídeos sobre isso, assim, entenda o processo de evolução científico, sabe? Que não é tão difícil quanto o nome às vezes faz parecer, mas que mostra basicamente que as coisas evoluem passo a passo e que o passado é importante para você poder criar coisas novas no futuro, sabe? Porque a gente tem uma perspectiva muito imediatista, e não só que é imediatista, mas como ela também acaba assim, desfazendo daquilo que veio antes, né? Então, eu brinco muito com isso às vezes, né? Então, de repente, alguém vem e inventa, né? Não, temos um cargo novo aqui na startup, chama-se Product Market Fit. Cara, legal, isso é anos 40, o Procter & Gamble, né? Por quê? Porque isso, né, assim, aquela frase, acho que é do Newton, fala, né? Ah, se eu cheguei até aqui, se eu consegui chegar até aqui é porque eu subi nos ombros dos gigantes, né? Então é isso, tudo é uma progressão, né? E a pessoa tem muitas vezes esse interesse. E até entendo também, porque às vezes quer resolver coisas rápidas, de forma rápida, mas a gente é muito imediatista, né? Então, assim, não, eu quero resolver um problema agora, então me dá uma ferramenta, me dá um processo, me dá um negócio para resolver já. E, assim, não é a melhor maneira de resolver, sabe? Porque o problema vai surgir de novo e aquela ferramenta não vai ser útil porque aquela ferramenta é momentânea. Então, quando você aprende justamente essa lógica do pensar, do evoluir, que existe em qualquer tipo de ramo de atuação, fica muito mais fácil depois as coisas, né? Então acho que essa, para mim, é a dica, né? Entenda que tudo que a gente tem hoje no mundo é uma construção que vem de séculos atrás. Então a gente não pode imaginar que alguém do nada criou alguma coisa e aquilo é único, espetacular e faz que as pessoas se tornem milionárias em pouco tempo. Isso não existe. Né? Enfim, porque isso, qualquer autor sério vai falar assim, não, o que eu fiz é baseado no fulano, no ciclano, no beltrano, e eu consegui avançar um pouquinho aqui, porque tem uma pesquisa, porque tem um conjunto de empresas. Então, acho que isso é muito importante. A outra coisa, até voltando um pouquinho, até que o Héctor comentou, a história de pesquisa e tal, não é só porque tem um gráfico que a informação é correta, sabe? Então, muitas vezes a gente até recebe aqui, a gente trabalha muito com pesquisa também, a gente recebe aqui, às vezes, quase que pedido, assim, tal, de empresa e tal, como é que você quer uma pesquisa ou você quer um gráfico que aponte, normalmente, alguma coisa crescendo, tá? Porque o que a gente vê por aí, não, inventamos um novo, especialmente em branding, o pessoal fala que não tem como medir, né? Eu acho um absurdo, claro que tem como medir. Normalmente o problema do branding é que você não tem objetivo, por isso você não consegue medir, tá? Não, mas inventei um novo método para medir branding. Aí você olha lá e fala assim, mas isso aqui não tem nada. Não tem consistência, não tem a amostra correta, não tem um processo estruturado, não tem uma sequência, nem a pergunta é bem feita. Mas não é novo. É novo, e olha, é tech, é Martech, e aí tem não sei o quê, e tal, e você faz isso, e faz aquilo, e blá, blá, e as pessoas compram. Né? Então, assim, tem que ter um pouco de senso crítico, né? Assim, não existe solução mágica. Em nenhum lugar, de nenhum jeito. Mas o ChatGPT, cara, nos anos 80 tinha pesquisa, né, estruturando especificamente modelos de Large Language Models igual o ChatGPT nos anos 80.
Por quê? Porque isso é uma sequência de pesquisa. Quando você vê só o ChatGPT, parece que o cara magicamente, né, o Sam Altman lá, pá, criou um negócio. Tal. Mas não, cara. É uma sequência longa de desenvolvimento, de forma de pensar e tal. Então não existe mágica. Não existe, né, o cara que inventou uma coisa que ninguém sabia e fez uma coisa que ninguém fazia. Então não existe, né? Então isso é um pouco do que eu gostaria que as pessoas tivessem mais esse senso crítico, essa forma de pensar meio científica mesmo, né? E o entendimento que não tem mágica, né? O que existe é progressão, é trabalho, né? Enfim, é isso. Perfeito. Cara, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar. Assim, e por ter reservado esse momento, né? Pô, a gente tá gravando aqui hoje é quarta-feira? Numa quarta-feira, agora são 10 horas da noite. Então, assim, gente, isso aqui, ó, mais uma vez, meu momento youtuber, merece sua curtida, seu compartilhamento, sua inscrição, tá? Cara, como que as pessoas te acham? Como as pessoas te encontram? Então, tem no LinkedIn, né? Então, procurar Marcos Bedendo lá, assim, tem 3, tá? Mas vocês vão ver que eu sou eu e o outro cara é o outro cara, tá? Então, dá pra ver. Então, pode ficar Marcos Bedendo, que acha fácil. No Instagram é @bedendo.marcos. E tem até um bom e velho e-mail, não é? Então, que é marcos.bedendo@brandwagon.com.br, que é justamente o e-mail da consultoria, tá? E como vocês perceberam, eu adoro falar sobre brand, sobre marketing e tal. Então, eu sempre deixo muito, muito assim, aberto para as pessoas, é isso, né? Entrarem lá, mandarem mensagem, eu respondo todas as mensagens que mandam, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, depende da semana, tá mais complicado. Então, eu adoro interagir, adoro, enfim, falar sobre isso. Então, sempre convido a todos aí da sua audiência a conectar, a mandar pergunta, aprofundar o papo, que pode seguir por lá também. E Marcos, na Amazon também, na leitura, acha, né? Oi? Na Amazon dá para te achar também? Também, é isso. Então tem os livros aí, felizmente, no mercado e tal, então também convido todos a lerem. Marcos, para mim foi um prazer, assim, eu sou fã, desde que eu li seu livro, acompanho você, então, assim, que honra estar aqui com você. E eu ia falar exatamente isso, gente, assim, para quem tá vendo, nos ouvindo, o livro, tanto, né, você tem também o livro de que é Branding para Empreendedores, né? Isso, a gente está falando de pequenas empresas, a gente acabou não falando muito desse assunto, mas é isso, ele foi feito, inclusive, quase por solicitação de pequenos empreendedores. A primeira versão dele é de 2015, o primeiro livro que eu escrevi que agora foi atualizada, né? Foi atualizada, exatamente. Ano passado a gente atualizou ele. É um livro bem curtinho, ele é muito mais simples, então, assim, ele foi feito para ser simples. Então, quem quiser alguma coisa mais sofisticada, tem o outro livro. Mas para quem quer um primeiro ponto, aí, um pontapé inicial no assunto e tal, é isso. Ele é super aplicável, ele é um processinho, assim, quase que um workshopzinho, assim, que você vai fazendo sozinho ou com sócios e tal. E ele tenta justamente mostrar essa sequência. E eu fiz um curso, né, até gravado sobre ele, que a gente tem poucos alunos, mas tem lá no Instagram, que tem também lá disponível, chama BEMP, né? B de Branding, EMP de Empreendedores, tá? Que basicamente é um pouco da mesma ideia do livro, mas está, né, colocado ali num formato mais palatável de vídeo, né, e tal. Então eu vou explicando, tem mais exemplo e tal. Então quem tiver interesse também, ou me pergunta lá no Instagram, ou entra na página lá no Linktree, lá tem lá o linkzinho e tal, tem as informações lá disponíveis. Gente, não percam essas leituras, porque elas são muito boas. E eu não estou falando só porque Bedendo está aqui. Eu falo bem de Bedendo, da escrita de Bedendo em todo lugar que eu vou. Isso é verdade. Matheus já foi meu aluno, e eu sinto você, real. É verdade, usei pro meu TCC. E se eu quiser um autografado, como que eu faço? Pô, a gente tenta marcar um café, cara. Então você vai a algum evento, que eu felizmente tenho feito bastante evento. Tem semana que vem em Campinas, tem uma outra semana no Rio, enfim, tá fazendo alguns eventos. Tem Piracicaba, na outra semana é Piracicaba, que é a minha cidade natal e tal. Mas enfim, então tem bastante evento. Ou você manda uma mensagem, se der certo a gente se encontrar, você junto com o café, você ganha um autógrafo. Fechou, combinado, cara. Muito obrigado. Para quem curtiu até agora, a gente tem aí outros episódios. Esse aqui é o episódio 35, se eu não me engano, então a gente tem outros 34 episódios, só vocês voltarem e ouvirem que tá bem legal. É isso, gente. Legal. Tchau, tchau. Adorei o papo. Obrigado, gente.
Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, Vedena.